atribui-se ao filósofo Giordano Bruno, cujo destino foi a fogueira por não pensar em conformidade com o consenso de sua época, as seguintes palavras: é prova de uma mente inferior o desejar pensar como as massas ou como a maioria, só porque a maioria é maioria. É um atestado de mediocridade e imbecilidade o desejar pensar como as massas, pois as massas estão hipnotizadas. E sob o efeito desta hipnose, eles andam conforme a moda, dançam conforme a música, agem em conformidade com os padrões vigentes, estão à mercê das influências externas e, nesta perspectiva, eles são adestrados, manipulados, manobrados, conduzidos como um grande rebanho. Eu conheço pessoas que gloriam-se por pertencerem a uma grande instituição religiosa, por torcerem para o time que possui a maior torcida, por apoiarem um grande partido político. Em outras palavras, esses indivíduos estão satisfeitos em estarem em conformidade com a opinião pública. Estes, sem se aperceberem, foram intoxicados com a psicologia das massas, foram contaminados por esta psique coletiva, por esta mentalidade de rebanho, que os fazem caminhar pelas estradas, pelas rodovias, que são percorridas pela coletividade. Estes não optaram pelas trilhas imprevisíveis que podem levar à autorrealização do ser. E o interessante é que esta patologia do consenso não é um fenômeno restrito à contemporaneidade. Jesus, há 2000 anos atrás, advertiu os seus discípulos com as seguintes palavras: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: fuja das massas, fuja das coletividades, não se deixe intoxicar por esta mentalidade de rebanho. Trilhe o seu próprio caminho. Não seja conduzido como uma manada, como animais inconscientes. É interessante é que este fenômeno ocorre de maneira muito sutil por um mecanismo nomeado por Freud de introjeção. Seguimos o fluxo como que intoxicados por esta influência do meio. Sorvemos sem discernir, tragamos sem filtrar, adotamos padrões sem identificar a patologia por detrás de práticas consideradas normalíssimas. Um antigo aforismo hebraico diz o seguinte: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando crescer
não se desviará deste. Embora de ampla aplicabilidade, este provérbio, ele se tornou a receita básica do condicionamento. Desde a terra infância, somos condicionados pelos pais, pela família, pela mídia, pelas instituições de ensino, pela religião, pela sociedade, pela cultura. E nessa perspectiva, introjetamos comportamentos, atitudes, preconceitos, crenças que, se fossem analisados com sobriedade, não passaria pelo crivo da consciência. Somos emoldurados pelas circunstâncias e por estas emanações sutis que orquestram o nosso modo de ser. E no meio deste processo, optamos pelas máscaras enquanto negligenciamos a nossa face original. O proeminente behaviorista Skinner, ele diz que o condicionamento operante modela o comportamento como um escultor modela argila. Estamos sendo modelados por esses dedos invisíveis. Estamos sendo emoldurados e conformados a um molde que não corresponde à nossa natureza. É por isso que os sábios, que aqueles que buscam a iluminação se retiram, se isolam, vão para florestas, para cavernas, vão para o Himalaia, pois de alguma forma eles buscam se desintoxicar desta mediocridade coletiva. Eles buscam se desintoxicar de toda esta psique que tolda a compreensão, que obstrui o entendimento. Eles almejam, de alguma forma, encontrar aquilo que está em harmonia com a sua essência. Interessante é que este fenômeno coaduna com as palavras de Freud, ou melhor, com as palavras de Albert Einstein, que quando ele diz que o indivíduo que teve a experiência da solidão, a experiência da solitude, ou numa perspectiva junguiana, o indivíduo que passou pelo caminho da individuação, ele não se torna vítima fácil da sugestão das massas. Fuja das massas. Não se comporte como elas, porque a coletividade é ignorante. O fruto da maioria não é a inteligência, e sim a mediocridade. Compreenda esses elementos sutis. Eu sei que o caminho da individuação, ou este processo de desintoxicação, gera um receio, pois quando nos divorciamos das massas, nos tornamos vulneráveis.
vulneráveis às críticas, aos rótulos, às opiniões alheias. Possivelmente seremos taxados de anormais, mas é preferível ser anormal em conformidade com a essência do que um normótico inconsciente à mercê das padronizações coletivas. Espero que estas singelas palavras iluminem os olhos do vosso entendimento e amplie os horizontes da sua compreensão. E que você jamais esqueça de que quando todos pensam de maneira igual, é sinal de que ninguém está pensando. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.